muito boa noite, Celso. Boa noite para você de casa. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus, um programa resultado dos esforços dos departamentos de jornalismo e de esportes da TV Gazeta. E hoje nós temos mais prestação de serviço para você que está em casa de quarentena e precisa estar bem informado, né, Celso? Isso mesmo, Michele. Daqui a pouco na bancada, no nosso Plantão da Saúde, no estúdio, o médico psiquiatra Eduardo Vátimo, que é coordenador de comunicação do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o CREMESP. Mas antes, vamos às dicas. Nós voltamos e vamos direto ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no estado de São Paulo e no Brasil. No total, são 1.891 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 34 mortes no país. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações da doença, são 30 mortes e 745 casos. Dos 8 novos óbitos confirmados desde ontem, 6 são homens com idades entre 33 e 78 anos e 2 são mulheres, uma de 80 e outra de 88 anos. Entre o total de mortes registradas até o momento, 27 ocorreram em hospitais privados e 3 em hospitais do SUS. E começou nesta segunda-feira em todo o Brasil a antecipação da campanha de vacinação contra a gripe. A expectativa é a de que mais de 67 milhões de pessoas sejam vacinadas, 1.800.000 só na capital paulista. Essa primeira etapa, que vai até o dia 18, a 15 de abril? 15 de abril. Até 15 de abril, Celso, prioriza idosos e profissionais da saúde. E o repórter Jonas Campos acompanhou o primeiro dia de vacinação em uma UBS de São Paulo, que contou até com um esquema de drive-thru para evitar a aglomeração. A campanha teve início hoje cedo nessa unidade básica de saúde da Vila Nova Conceição, com a presença do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e a do secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. A primeira fase da campanha, que dura até o dia 15 de abril, contempla apenas idosos, pessoas acima de 60 anos e profissionais da área da saúde. A expectativa é a de que 1.800.000 pessoas sejam vacinadas nesse período, só aqui na capital. Não se trata de vacinação contra o coronavírus, como muitas pessoas estão achando, é contra a influenza. Nós também estamos vivendo um surto de influenza aqui na cidade de São Paulo, mas é importante, até para que a gente possa combater o coronavírus, que a gente possa vacinar a população contra a influenza, já que imagina, a pessoa que pega as duas acaba sendo muito mais prejudicada. A vacinação da influenza é muito importante porque os sintomas da influenza são muito semelhantes ao sintoma do coronavírus. Na medida que você imuniza grande parte da população, sobretudo os idosos nesse momento, você evita exatamente de que ele venha a ser acometido por uma gripe, tenha um quadro agravado, tenha que procurar um hospital e aí passe a ter um risco muito maior de contração do coronavírus. No Brasil, a expectativa é vacinar 67,6 milhões de pessoas. E em meio ao surto do novo coronavírus, as parcerias se tornam essenciais para atingir esse número e não sobrecarregar os hospitais. O governo de São Paulo, por exemplo, vai utilizar 1.000 unidades da rede privada de farmácias da capital para ajudar na segunda etapa da campanha. Em São Paulo, além das 468 unidades básicas de saúde que funcionam de segunda a sexta, das 7 às 19 horas, e das AMAs, Assistência Médica Ambulatorial, que oferecem a vacina também aos finais de semana, a Prefeitura conta com um espaço de 450 escolas municipais, que neste momento estão fechadas para os alunos, clubes e instituições parceiras. Só com as escolas a gente já dobra o número de opções para eles poderem ir. Nos locais da cidade onde tem equipe de saúde da família, ele vai ser vacinado em casa. Em alguns locais nós vamos ter clubes, como por exemplo Palmeiras, que vai ser um dos locais também de vacinação. Então nós estamos ampliando a oferta exatamente para não ter aglomeração de pessoas, que é algo a ser evitado nesse momento por conta do coronavírus. Minimizar o risco das pessoas que saem de casa para se vacinar tem sido o principal foco da Prefeitura nesse início de campanha. Por isso, medidas de precaução foram adotadas nas unidades básicas de saúde, das mais simples às mais inusitadas. Essa fila de carros faz parte do sistema drive-thru de vacina, que permite que uma pessoa faça todo o procedimento sem precisar sair do carro. Primeira vez que o senhor é vacinado dentro de um carro?
Sim, primeira vez. Experiência nova, mas importante pela segurança, né? Sim, quero agradecer a iniciativa, acho que nós estamos caminhando, nós estamos dentro do primeiro mundo, muito bem feito, muito rápido, perfeito. Agora voltar para casa e ficar quietinho, né? Sim, sim. Vamos lá. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Aonde for possível montar essa estrutura, a unidade básica está orientada nesse sentido, porque aí é um ingrediente a mais para que a gente evite a acumulação de pessoas durante a vacinação. No mesmo posto da Vila Nova Conceição, os procedimentos são feitos ao ar livre e o chão é sinalizado para garantir uma distância de pelo menos 1,5 metro entre as pessoas em fila. Aqui em São Paulo, são 20 mil profissionais de saúde e 2 mil estagiários envolvidos na campanha, que tem como meta, ao término de todas as etapas, vacinar 90% da população paulistana. A cidade de São Paulo se prepara para enfrentar o aumento da demanda por leitos durante a pandemia do coronavírus. O prefeito Bruno Covas falou hoje sobre a construção dos 2.000 leitos de baixa complexidade que estão sendo instalados no Anhembi e no estádio do Pacaembu. A previsão de entrega é sexta-feira. Estou aqui hoje visitando as obras aqui no Pacaembu, os primeiros 200 leitos de hospital de campanha que nós vamos ter aqui, antecipando o cronograma. Seriam 2 semanas de obras, mas provavelmente já nessa sexta-feira as obras terminam e na terça-feira da semana que vem esse hospital aqui deve começar a ser utilizado. São 200 leitos de baixa complexidade, mas todos com aparelhos respiradores para poder atender a população, para poder ficar em observação e desafogar os nossos hospitais. Além daqui desses 200, são 1.800 lá na Anhembi, um total de 2.000 leitos, que se somam também aos 490 leitos de UTI, dos quais os 20 primeiros nós já entregamos na sexta-feira da semana passada. Em coletiva de imprensa esta tarde, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, falou sobre as novas medidas para conter o avanço da Covid-19 no estado. Entre elas, ele anunciou a abertura de 900 leitos de UTI no Hospital das Clínicas e a criação de uma rede para testes do novo coronavírus, com capacidade para realizar 2.000 exames por dia. Vamos ouvir o governador. São Paulo cria, a partir de quarta-feira, dia 25, depois de amanhã, a rede Corona de testes com capacidade para realizar 2.000 exames por dia. Testar, testar e testar. Essa é a orientação da Organização Mundial de Saúde. Nós, a partir de agora, sob a orientação do Dr. Davi Wipp, Dr. Zé Henrique Guerra e também Edson Aparecido, estamos integrando 17 laboratórios ligados à Universidade de São Paulo para realizar exames do coronavírus a partir de quarta-feira, dia 25/2, com o apoio do Instituto Butantan. Também o Hospital das Clínicas em São Paulo, o maior complexo hospitalar da América Latina, abre 900 leitos para tratar o coronavírus a partir desta sexta-feira, dia 27 de março. Nós temos um andar completo que foi reformado em tempo recorde, já temos 200 leitos em UTI prontos. Eu fiz a postagem ontem à noite, os leitos estão prontos, as unidades estão prontas para o atendimento a partir do próximo dia 27. E mais 700 leitos de UTI no Hospital das Clínicas estarão disponíveis até 10 de abril, graças principalmente, Bruno Covas, às doações que recebemos hoje do setor privado, sobretudo os respiradores e os monitores para o funcionamento das UTIs. No total, temos 2.300 leitos de UTI exclusivamente para o atendimento das pessoas em tratamento do coronavírus, neste momento, no estado de São Paulo. Nós conversamos agora por Skype com o Alexandre Madonese, que é secretário municipal das subprefeituras de São Paulo. Secretário, obrigada por falar conosco por Skype, que a partir de agora é mais um recurso que o Plantão da Saúde passa a usar para trazer informação de qualidade para você que está em casa no meio dessa pandemia. Madonese, a gente vê que a cidade de São Paulo está parecendo um deserto, né? Pouca gente na rua, menos carros, o comércio bem reduzido. Então, diante desse quadro, como que fica a limpeza da cidade para evitar focos de transmissão? As equipes foram ampliadas? O que está sendo feito nesse sentido, secretário? Bom, boa tarde, Celso, boa tarde, Michele, todos os telespectadores aí do Plantão da Saúde. Na cidade, o controle da zeladoria continua normal. Nós estamos trabalhando, está 100%, não tem problema nenhum. A limpeza, a cidade continua operando.
Nós temos equipes adicionais que estão entrando, fazendo uma desinfetação em torno dos hospitais, das principais avenidas, pontos de ônibus, estações de metrô e trem, para melhorar a parte de higiene, onde pode ter uma contaminação. Essas equipes vão fazer lavagens pelo menos 2 vezes ao dia e uma ampliação também em pontos de ônibus. Isso faz com que a população tenha mais tranquilidade. A coleta de lixo continua normal, o processo todo da cidade funcionando em normalidade. Só explica para a gente, por favor, até para o nosso telespectador entender, como é que funciona o trabalho da zeladoria da Prefeitura em meio a essa pandemia do coronavírus? As empresas, a gente adotou com elas um procedimento de, primeiro, orientação a todos os funcionários, existe explicação, os funcionários estão sendo monitorados com termômetro toda vez que eles chegam ao trabalho. A gente substituiu o transporte coletivo por vans que estão fazendo o transporte desses funcionários até os pontos de trabalho e, com isso, evitando a contaminação dos funcionários. Caso tenha alguma suspeita, ele está sendo afastado, acompanhado pela equipe médica das empresas e, se necessário, aí pela Secretaria de Saúde. Até agora não tivemos nenhum caso nas equipes de zeladoria que teve contaminação pelo coronavírus. Secretário, quais medidas foram efetivamente tomadas para tirar os vendedores ambulantes das ruas e também minimizar essas aglomerações no metrô? Bom, primeiro é uma ação de sensibilização da sociedade, Michele. A sociedade, a gente não tem a solução dessa questão de saúde, ela é muito mais um ato de sensibilização das pessoas entenderem do que uma ação de fiscalização da prefeitura. Eu acho que semana passada foi uma ação forte, em que a gente teve todos os principais pontos, principais corredores nas 32 subprefeituras da cidade, onde a gente conseguiu que o comércio entendesse a necessidade, os ambulantes também. A gente tem hoje a região do Brás em ambulante, 25 de março, Largo 13, todas essas áreas, elas estão sem ambulantes e com o comércio fechado. A sociedade precisa fazer esse esforço, afinal, esse esforço é para salvar vidas. Então, acho que todo mundo tem que entender o papel e é uma ação coletiva, não uma ação de repressão. Mas o senhor coordena 32 subprefeituras. Está tudo conseguindo funcionar de acordo com as orientações da prefeitura? Está tudo em acordo? Estão todos falando a mesma língua? Estão todos falando a mesma língua, nós estamos fazendo reuniões diárias por videoconferência, às vezes, se necessário, mais de uma reunião, e estamos seguindo aí coordenar, fora o WhatsApp, grupos de apoio, GCM, Polícia Militar, todo mundo trabalhando nesse processo muito de sensibilização. Nós não estamos multando, nós não estamos fazendo isso, acho que o intuito agora é com que a gente consiga conversar com as pessoas e demonstrar que a gente precisa de um apoio, de um esforço da sociedade. Secretário, existe assim resistência por parte dos comerciantes, em fechar as lojas? E uma última questão também em relação aos moradores de rua, que medidas serão tomadas para preservá-los? Bom, alguns comerciantes realmente têm alguma resistência, muito pouco, menos de 2%. Isso tem facilitado, faz com que também a gente tenha ido junto com a Polícia Militar, fechado os locais, eles depois têm compreendido e têm permanecido fechado. Muito raro alguém voltar a abrir, a gente tem voltado e sido um pouco mais enfático na necessidade dele permanecer fechado. Com relação aos moradores de rua, a secretária Berenice, que é a secretária de Assistência Social, intensificou a abordagem, está com novos locais que foram construídos rapidamente para que as pessoas possam ser alojadas. Nós estamos instalando pias e vai existir também a instalação de chuveiros que começam a partir desta semana. Isso para possibilitar com que a gente melhore a higiene e faça com que a população de rua tenha uma condição de diminuir a transmissão do coronavírus.
Tem acompanhado, né, que existe um conflito muito grande na questão econômica, essa preocupação com a economia e, ao mesmo tempo, a preocupação no combate à doença Covid-19. Para a gente finalizar, que tipos de estabelecimentos, portanto, vão poder funcionar enquanto houver, né, esse pico da pandemia do novo coronavírus? Bom, as medidas têm sido tomadas a cada dia e a gente vai ampliando isso conforme a área da saúde, a Secretaria de Saúde tem orientado e o prefeito tem determinado, o prefeito tem tomado decisões baseado nas informações que a Secretaria de Saúde tem passado. E com isso as medidas estão sendo tomadas. Hoje, a ampliação que o prefeito determinou é que a partir de amanhã a gente tem o fechamento dos serviços que não são essenciais. Eu vou me permitir aqui até ler serviços que serão considerados essenciais. São lavanderia, serviço de limpeza, os hotéis, construção civil, que não tem aglomeração, serviços veterinários, as entregas de delivery, oficinas de veículo pela necessidade de transporte, borracharias, as bancas de jornal, assistência de saúde, todas incluídas, assistência social e atendimento à população, atividade de segurança pública e privada, vigilância, atividade de defesa nacional, defesa civil, transporte intermunicipal, telecomunicação, serviço de call center também pela necessidade das pessoas poderem acessar serviço, tratamento de água, esgoto, geração e transmissão de água e gás, iluminação pública, comercialização e entrega presencial de comércio eletrônico, de produtos de saúde, farmacêuticos, óticos em geral, o serviço funerário, vigilância sanitária, sanitária, serviço de zeladoria pública e limpeza, prevenção e controle de pragas também, inspeção de alimentos derivados, vigilância agropecuária. Esses são os serviços nesse momento permitidos, além de feiras livres, mercados, postos de gasolina, todos os outros que já estavam permitidos. Obrigado, Alexandre Mononese, que é secretário da Municipal, da Subprefeitura de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista, muito esclarecedora. Muito obrigado, Celso, Michele. Eu queria mais uma vez solicitar a todos os telespectadores. Puxa, infelizmente perdemos o ficando em casa e andando na rua o menor tempo possível. Então, uma pequena falha aqui na comunicação, mas esclarecedora a entrevista com o secretário. E que, na verdade, ficou claro, né? Houve uma interrupção na comunicação, mas que ele deixa claro para quem puder ficar em casa enquanto estivermos passando por isso. Bom, e lembrando que você que está em casa, de quarentena, pode participar ao vivo do nosso Plantão da Saúde, encaminhando as suas dúvidas para os nossos convidados através do WhatsApp. O número é 11 99479 1633, repetindo, 99479 1633. Procure fazer uma pergunta curtinha, direta, lembrando de gravar com o celular deitado e também com a hashtag no Twitter, Plantão da Saúde, tudo junto, você participa do nosso programa. Isso. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje à tarde um pacote de 85 bilhões de reais para reforçar o caixa de estados e municípios durante a crise do coronavírus. Entre as medidas está a suspensão das dívidas dos estados com a União, que totalizam 12 bilhões e meio de reais. As ações devem ser tratadas em 2 medidas provisórias que ainda serão publicadas. Decisão semelhante já havia sido tomada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ontem, o magistrado atendeu a um pedido do governador João Dória, do PSDB. O magistrado determinou a suspensão por 6 meses do pagamento de parcelas relativas ao contrato de refinanciamento da dívida de São Paulo com a União. Cada parcela mensal tem um valor aproximado de 1 bilhão e 200 milhões de reais. No pedido feito ao Supremo, João Dória lembrou que São Paulo concentra quase 1/4 da população brasileira e que é o estado com mais casos da Covid-19. Médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, recepcionistas, entre outros, fazem parte da linha de frente para o enfrentamento da doença. Profissionais que têm se desdobrado para atender a população durante a pandemia do novo coronavírus. Pelo Brasil, são inúmeras as manifestações de apoio. Na última sexta-feira, os brasileiros se mobilizaram através das redes sociais
para prestar uma homenagem com aplausos aos profissionais da área de saúde que estão diariamente combatendo o coronavírus. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Goiânia, Recife, Manaus e muitas outras cidades também fizeram parte dessa manifestação de respeito. Muito bem, bom, e agora aqui na nossa bancada, no Plantão da Saúde, vamos saber do nosso entrevistado, o médico psiquiatra Eduardo Vátimo, que é coordenador de comunicação do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o CREMESP. Como é que está a situação dos profissionais da saúde tão necessários neste momento de crise? Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite aos telespectadores. Os profissionais de saúde, como vocês acabaram de falar, né, vão ser a linha de frente no enfrentamento dessa pandemia. Já estão, né? Justamente por causa disso, eu acho que a importância da gente comentar sobre os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Tá? Eles são fundamentais. São aquelas roupas especiais? Isso, são vários componentes. Máscara. Touca. Na verdade é máscara, avental, óculos em algumas situações, Sim. Tá? É o tipo da máscara que chama N95. Sim. Tá? Por que eles são importantes? Porque imagina que vocês dois, você que está com Covid e ele está com uma síndrome gripal que de repente é só um resfriado. Eu vou me inverter. Ele está com a Covid. Mas imagine que vocês procuram pronto-socorro, né? E o médico ou outro profissional, enfermeiro, não estão corretamente paramentados, né? Sim. Você pode passar para o médico e o médico pode passar para você, porque todos estão dentro de casa, né? Mas o médico sai para trabalhar, só que ele vai trabalhar justamente no lugar onde o maior risco de contato tem. Então, o EPI é fundamental não somente para proteger o médico, mas também para cortar essa via de transmissão, né? E a gente tem que aprender também com outros países, já que a gente está começou na China, depois foi para a Itália, agora está na Europa toda, né? Ver o que aconteceu lá. E, por exemplo, na Itália teve um número grande na China também teve, mas um número grande de profissionais de saúde que infectados, inclusive morreram. Na Itália foram mais de 15 médicos que faleceram. Então, está se estudando muito esse tipo de transmissão. E, doutor, existem muitas notícias falsas circulando nesse momento, né? Então, a gente recebe ali, que estão dando álcool gel pela internet, e você cai num site perfeitinho, eu mesma achei que era verídico, depois eu vi que era uma fake news. Então, assim, quais notícias falsas vêm sendo divulgadas aí nas redes sociais? Você acha importante esclarecer e desmentir aqui no programa isso? As fake news que a gente chama, né, eu gosto de falar falsos tratamentos, né, falsas promessas. Tem muita gente que, isso é uma atitude condenável, busca lucrar, né, com essas informações falsas nesse momento. Então, algumas têm algum certo fundamento, como aquela história da hidroxicloroquina, que a gente está ouvindo falar um monte, né. Nós publicamos, inclusive, um post nas nossas redes explicando o CREMESP, né, Instagram, @CREMESP_CRM. Lá a gente publicou esclarecendo sobre a cloroquina. Então, essa tem um pouco mais de fundamento, porque, de fato, alguns estudos mostraram que tem algum papel, mas são estudos ainda muito preliminares, com um número de pacientes muito pequenos. Então, o tratamento é experimental, tem que ser feito em protocolos de pesquisa clínica. Se a pessoa, se o médico ou qualquer outra pessoa propagandear, não, isso é a cura, desse jeito sensacionalista, isso pode configurar uma infração ética. Agora, tem outros tratamentos, né, falsos tratamentos, que são aí realmente descabidos. Então, por exemplo, aquele soro da imunidade que passou no WhatsApp de todo mundo, essa médica já vai responder sindicância por causa disso. Então, o CREMESP está vigilante tanto para os médicos, que esses podem responder em processo ético profissional, se fizerem isso, que tem os artigos que proíbem,
E os não médicos ou outros profissionais, né, que não sejam, nós não processamos no CREMESP, mas nós estamos fazendo medidas judiciais para coibir esse tipo de prática. Inclusive, sexta-feira conseguimos uma liminar, que foi um precedente histórico, o nosso jurídico conseguiu, proibindo uma fisioterapeuta de propagandear o ozônio para curar ou prevenir o coronavírus. Então, essa vitória foi importantíssima na Justiça. Nós temos mais 3 profissionais que não são médicos e uma farmácia de manipulação que entramos na Justiça contra eles. Já saiu essa primeira liminar, as outras a gente está aguardando. E temos 7 médicos que já estão sendo sindicados por conta disso. Então, a mensagem para a população principalmente nessa época de redes sociais, né? Desconfie de promessas sensacionalistas, da cura, né? Prefira fontes como o Ministério da Saúde, outras instituições. E o Instagram que o senhor falou, que é uma fonte oficial, que é bacana também das pessoas procurarem, da CREMESP? Isso, o CREMESP tem o seu Instagram, que a gente está divulgando sempre algumas atualizações. Muitas são voltadas para os médicos mesmo, mas tem outras que podem ser, a gente mostrou a diferença porque estava aquela polêmica, é só uma gripe, não é? A gente mostrou os dados epidemiológicos que diferem entre cada doença, né? A gripe comum, a SARS, o Covid-19, né? Então, nós temos esse tipo de informação. E agora, amanhã, se tudo der certo, nós vamos lançar um hot site dedicado aos médicos, que vai ter todas as orientações, como EPIs, que são para usar, organização de consultas eletivas, diversas recomendações, e lá vamos ter notícias, vamos ter vídeos, vamos ter um monte de material para orientar os médicos a como enfrentar esse momento. Eu queria voltar na questão das EPIs, mas o doutor Eduardo vai continuar com a gente vai continuar sobre o assunto. Antes, eu gostaria de dizer que um médico infectologista da VIUIP, que é coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do Governo do Estado de São Paulo, divulgou um vídeo na tarde de hoje, no qual confirma que fez o teste para a Covid-19. O médico está em casa, onde aguarda os resultados dos exames. Hoje eu acordei pela manhã e percebi que eu estava com uma febre baixa, 37,3, e um pouco de tosse. Pelo cargo que eu ocupo, pela exposição que eu tenho com pacientes, eu resolvi ir até o Hospital Sírio-Libanês fazer exames. Então, colhi o material e vim para minha casa, onde eu estou quietinho, isolado, aguardando o resultado. Estou muito bem, sinto ainda um pouquinho de febre, de vez em quando tosso um pouquinho. Pode ser o coronavírus ou qualquer outro vírus. Por precaução, em cima daquilo que nós estamos falando, eu estou isolado e se o exame for positivo, eu manterei a quarentena como qualquer outra pessoa. Se for negativo e eu estiver bem, amanhã voltaremos ao nosso trabalho. Mas estou muito bem, obrigado. Agradeço o carinho e a preocupação de todos. Bom, nós vimos agora, doutor, que até o coordenador do comitê criado para monitorar o coronavírus no estado, o infectologista da VIUIP, fez exames para a Covid-19 hoje de manhã no Sírio-Libanês. Existe uma contagem, uma estimativa de profissionais da saúde já infectados? Não, esse dado a gente não tem, que a gente não consegue monitorar isso. Mas eu acho que o que aconteceu com o Dr. Wippe é uma mensagem importante sobre uma estratégia de prevenção, né? Agora, o outro entrevistado que vocês acabaram de entrevistar falou muito de testar, o governador, desculpa, acabou de falar testar, que foi a recomendação da Organização Mundial de Saúde. E essa era uma nossa demanda. Temos os testes? Porque não tínhamos. Exato. Pelo menos para os médicos. Exato. Por quê? Porque para os médicos, né? Não é porque, enfim, é privilégio, mas porque justamente essa estratégia de contenção, porque ele pode servir de vetor também. Nossa. Então, ele está indo trabalhar justamente no local onde tem infectado e em que as outras pessoas que podem não ter estão procurando também. Então, se o médico já tem algum sintoma, ele precisa ser afastado, entendeu? Então, é por isso que é fundamental testar também os médicos, não só aqueles que estão em estado grave, porque até então a orientação do Ministério da Saúde era testar apenas os graves, né? Isso. E agora estão sendo feitos esforços para adquirir mais testes e se adequar a essa nova recomendação da OMS. Os médicos e as pessoas em estado grave.
Eu acho que eles estão tentando aumentar, mas nesse primeiro momento que chegam esses novos testes, não só os médicos, os profissionais de saúde, sim, né? Sim, que justamente por causa desse raciocínio que eu falei para não expor os outros pacientes, entendeu? Então, o Dr. Wippe é um médico que foi testado também justamente pelo cargo que ele ocupa e precisa. Então, acho que esse é um exemplo dessa estratégia importante da gente ficar vigilante sobre a doença cometer os profissionais de saúde, porque na Itália isso está sendo um problema e precisamos evitar. Na Espanha mesmo, o índice de países. 12,5% de profissionais da saúde infectados. Agora, doutor Eduardo, o senhor falou da importância do uso de equipamento, da máscara vental, óculos. Eu tenho lido, por exemplo, eu vi um depoimento de uma enfermeira da rede pública que estava recomendado usar uma máscara por uma semana até. Tem esse equipamento para todos os profissionais da saúde? Em que pé está essa situação? Isso é algo que preocupa? Porque a gente sabe que na rede pública, por exemplo, existe uma carência muito grande de materiais, sempre existiu. Então, isso da máscara que você falou de uma semana é que tem dois tipos principais de máscara, né? A máscara cirúrgica, que é aquela branca que a gente vê várias pessoas usando por aí, e a máscara que filtra um tipo de partícula que chama aerossol, que ela é menor, né? Não só gotículas, que essa é a N95, tá? Que é aquela pontudinha. Essa que é a boa, né? Essa que é a máscara não tem boa. isso, porque se você falar essa é a máscara boa, as pessoas saem em busca dessa máscara, desabastecem e vão usar para, sei lá, comprar alimento no mercado, enquanto vai faltar para o profissional que está na UTI atendendo. Senhora. Então não tem a máscara boa ou ruim, tem a máscara para cada situação, né? E no caso, assim, os EPIs, no mundo inteiro está tendo, de fato, um desabastecimento. Nós temos um problema, assim, também na questão da produção. Muitas das fábricas são na China, né? Então, aqui no Brasil, também, de certa forma, foi afetado por essa procura maior. E, justamente por isso, é importante alertar a população. Para não fazer comportamentos tipo estocar, vou comprar 20 máscaras para estocar, vou comprar uma máscara para uma situação que não precisa, porque ao fazer isso a pessoa está tirando do profissional de saúde que vai estar em contato, entendeu? Ô doutor, bom, aqui você participa mandando sua mensagem pelo WhatsApp, grava o vídeo com o celular deitadinho, 994791633, fazendo perguntas aqui para o doutor Eduardo Vátimo, coordenador de comunicação do Conselho do CREMESP. Doutor, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o sistema brasileiro de saúde deve entrar em colapso em abril. O que significa isso? A questão principal dessa doença, né, ela tem uma particularidade, né, que difere também de outras doenças respiratórias. O alto número de casos, proporcionalmente ao número de casos totais que precisam de UTI, né? E o sistema de saúde, ele pode até ter uma certa capacidade para atender casos menos complexos, mas os leitos de UTI já têm um número finito, né? E não só para isso. Então, por exemplo, as pessoas nesse período, elas continuam infartando, elas continuam tendo outros problemas que precisam de UTI, né? Tendo AVC. Então, uma demanda que já existia ainda vai ser sobrecarregada por conta dessa doença que requer tanto UTI. Então, por exemplo, se comenta muito, vão faltar médicos, a gente tem que pensar também nos médicos que estão treinados para o ambiente de UTI, né? Por isso que a gente está fazendo vídeos de ventilação, de intubação, porque muitos médicos não atuam com isso, né? E tem especialidade, por exemplo, eu sou psiquiatra e eu estou estudando, se for o caso eu precisar, ir para a linha de frente de esses procedimentos que são mais específicos de UTI. Então, a gente fez um levantamento, acho que no estado de São Paulo nós temos cerca de 900 e poucos intensivistas, né, registrados. Então, esse também é um número finito. Então, quando a gente fala em sistema de saúde entrar em colapso, é especialmente nesse aspecto da UTI. E outra coisa, aí que eu falo também da infecção dos profissionais de saúde. Se eles vão ser infectados, eles também estão fora da linha de frente. Aí é pior ainda. E a propósito, é inevitável fazer uma pergunta até na condição psiquiatra, né? Como é que está a saúde mental desses médicos que vão para frente, que têm família, que têm responsabilidades, o próprio paciente em si? Então, isso a gente precisa considerar também, porque ontem mesmo uma colega me ligou
E ela é anestesista, então é alguém que trabalha com ventilador, vai ter contato com o paciente. Falou, olha, eu estou desesperada porque eu moro com meu avô de 90 anos, né? E então os médicos também estão em risco ainda maior, eles têm as suas questões, então acho que toda a solidariedade é importante, mas de fato a profissão por si só já está relacionada a alguns problemas específicos que acabam acometendo mais. A gente sabe que os médicos têm taxas elevadas no mundo inteiro de suicídio. Então, isso é algo que a gente vai ter que observar. Por enquanto, não chegou nenhum dado concreto, mas já está chegando da Itália, de como esses profissionais estão sendo afetados. E lá está uma situação de estafa mesmo, né? Doutor, muito obrigada. Aqui, doutor Eduardo Vátimo, coordenador de comunicação do Conselho do CREMESP. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. E olha, acaba de chegar aqui para mim a informação que o médico infectologista Davi Wipp, que é coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do Governo do Estado de São Paulo, está com o novo coronavírus. A informação foi dada pelo governador João Dória Júnior. Bom, o álcool gel continua a ser um dos produtos mais cobiçados em meio à pandemia do novo coronavírus. A partir de hoje, por meio de uma parceria entre a Associação Paulista de Supermercados, a APAS, e a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, com o governo do Estado de São Paulo, estes estabelecimentos devem vender o produto a preço de custo. O limite de compra é o de 2 frascos por cliente. Pelo menos essa deveria ser a orientação, né, Celso? Mas o problema é encontrar o álcool nas prateleiras. O repórter Jonas Campos percorreu algumas farmácias em São Paulo e conta pra gente como que está essa situação. Na última sexta-feira, o governador João Dória anunciou que todas as redes de farmácia do estado venderiam álcool gel a partir de hoje, segunda-feira, a preço de custo. Eu disse venderiam porque o problema, na verdade, tem sido outro. A presença desse produto nesses estabelecimentos. Hoje, numa pesquisa de campo aqui com a nossa equipe de reportagem, passamos por mais de 5 farmácias aqui da capital paulista e em nenhuma delas encontramos o tão cobiçado álcool gel. Inclusive, todos os vendedores disseram que a última vez que esse produto chegou a esses estabelecimentos foi na semana passada. Enquanto isso, andando pelas ruas de São Paulo, o comércio paralelo, né, do álcool gel parece que segue a todo vapor. A gente vê aqui num poste aqui no centro da cidade de São Paulo, vende-se álcool gel, 70%, embalagem com 2 litros. Interessados, ligar neste número de celular, pedidos e entregas desse produto que, pela nossa pesquisa de campo, nessa segunda-feira, está em falta nas farmácias. Em nota, a Associação Brasileira de Supermercados, a APAS, confirmou a falta do produto, não apenas em São Paulo, mas disse acreditar que a situação vai melhorar após a resolução divulgada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que facilita o processo de produção dos itens de proteção ligados à Covid-19. Vamos falar agora do impacto do novo coronavírus para o esporte. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a Itália é o país europeu mais afetado pela pandemia até este momento, com quase 60 mil casos registrados. E claro que o futebol italiano está sofrendo as consequências da disseminação da doença. Uma das equipes com jogadores que testaram positivo para a Covid-19 é a Sampdoria, e o plantão da saúde conversou com exclusividade com um brasileiro que atua nessa equipe, o zagueiro Kaique Rocha. Vamos acompanhar. Kaique, obrigado por nos atender, por receber a nossa equipe de reportagem através do Skype. Como é que estão as coisas aí, a quarentena na Itália, como é que vocês estão vivendo esse momento? É um prazer imenso, primeiramente, poder estar participando do programa. Está sendo uma situação muito difícil, porque infelizmente teve jogadores do nosso time infectados, muitas pessoas idosas, infelizmente, acabando morrendo, tudo isso. Então está sendo muito difícil aqui para todos nós, que joga, que não joga, todo o pessoal aqui da Itália. A Itália toda está parada. Infelizmente é um tema assim que afetou o mundo, né? Posso te dizer, mas como agora aqui na Itália, eu acho que é o pico de todos os países mundiais e está sendo muito tenso e muito difícil por aqui. Você está sentindo uma crise aí nos supermercados? Como é que está funcionando isso para vocês aí? Então,
Há 7 dias atrás, quando eu pude sair de casa, eu aproveitei, já fui fazer as compras com os meus pais. E já há 7 dias atrás, já não tinha muitas coisas nos mercados. Tinha lugares que estava faltando água, tinha lugares que não tinha mais pães, então estava uma situação bem complicada. Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer um estoque bem grande para poder estar esses dias em casa com alimentação que dê para alguns dias que a gente não sabe quanto, na verdade. Você disse aí que são 5 jogadores infectados. Como é que você recebeu essa notícia da infecção deles? Imagino que bastante assustado. Você fez o teste para saber se você tem a Covid-19, o novo coronavírus. Como é que foi? Então, foi impactante, né? Porque saber que você está ao lado de companheiros de equipe e saber que eles estavam com essa doença foi um momento muito difícil. A primeira coisa que eu fiz foi pedir para Deus que nada acontecesse com eles. Graças a Deus agora eles não têm mais nenhum sintoma, todos os sintomas deles já passaram. E eles só fizeram mesmo os exames com as pessoas que estavam com sintomas do coronavírus, ou dor de cabeça, ou febre, ou algo do tipo. Eu, graças a Deus, não tive nenhum sintoma, então não foi necessário a fazer os exames. Kaique, obrigado pelo papo, pela conversa, pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço. Espero que tudo passe o mais rápido possível e que você consiga aí viver dentro da medida do possível de uma maneira bacana aí na Itália, na cidade de Gênova, viu? Boa sorte aí para você e para sua família. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer imenso e sempre que precisar de alguma coisa, estou por aqui, viu? Abração a todos e ficam com Deus. A pressão dos atletas pedindo o adiamento da Olimpíada de Tóquio 2020 parece ter sensibilizado as autoridades do esporte. Neste domingo, o Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional decidiu iniciar estudos para que os Jogos de Tóquio em 2020, com data de início prevista para o dia 24 de julho, sejam adiados. O COI estipulou um prazo de 4 semanas para que a decisão final seja tomada. Hoje, o presidente do comitê organizador local, Yoshiro Mori, e o CEO Toshiro reiteram que a mudança de datas não está descartada, mas negaram a possibilidade de cancelamento. Por sua vez, o Comitê Olímpico e Paralímpico do Canadá decidiu que não enviará atletas para os Jogos de Tóquio caso as datas sejam mantidas. A iniciativa conta com o apoio das comissões de atletas, das organizações nacionais de esportes e do governo canadense. A medida foi anunciada junto a um apelo para que o evento seja adiado. Hoje, Dick Pound, membro do COI, disse que a Olimpíada será adiada devido à pandemia do novo coronavírus e que a decisão será anunciada em breve. Mas, por enquanto, não há nenhuma informação oficial. Vamos continuar falando do impacto do novo coronavírus para o esporte com o nosso Giro de Notícias. A pandemia do novo coronavírus segue castigando duramente o futebol europeu. O ex-presidente do clube espanhol Real Madrid, Lourenço Sanz, que ocupou o cargo entre 1995 e 2000, faleceu no último sábado em decorrência do novo coronavírus. O ex-dirigente tinha 76 anos e entrou na história ao conquistar 2 Ligas dos Campeões da Europa à frente do time. Sainz deu entrada no hospital da capital espanhola na terça-feira da semana passada com sintomas da Covid-19. E também no sábado, o atacante argentino Paulo Dybala, da Juventus de Turim, teve a confirmação de teste positivo para o novo coronavírus. O atleta está em isolamento voluntário desde o dia 11 de março, não apresentou sintomas e segue monitorado pelos médicos do clube por telefone. A esposa do jogador também está contaminada. Antes desse caso, mais 2 atletas do clube italiano já testaram positivo. O meio-campista Blaise Matuidi e o zagueiro Daniele Bugani. E já nesta segunda, a UEFA adiou oficialmente as finais dos torneios de clubes marcados inicialmente para o próximo mês de maio. Com isso, as decisões da Liga dos Campeões masculina e feminina e também da Liga Europa ficam sem data definida. De acordo com a entidade, um grupo de trabalho já analisa o calendário e os anúncios serão realizados no devido tempo.
Em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, apontou possíveis mudanças no calendário e a redução do número de torneios. Infantino ressaltou que a prioridade no momento é o combate à doença, com as federações e ligas seguindo as recomendações dos governos. Também na manhã desta segunda-feira, a Fórmula 1 anunciou o adiamento da 8ª etapa da temporada. O Grande Prêmio do Azerbaijão, inicialmente marcado para o dia 7 de junho, foi suspenso e ainda não tem uma nova data para acontecer. Antes disso, as corridas Austrália, Bahrein, Vietnã, China, Espanha e Mônaco já estavam suspensas ou canceladas. E a Justiça determinou o bloqueio do acesso à cidade de Aparecida por causa do novo coronavírus. A decisão foi tomada após pedido do Ministério Público, que alegou que o turismo na região favorece aglomeração. De acordo com a decisão, apenas veículos de moradores que comprovem residência, veículos de serviços essenciais e de quem trabalha por lá serão permitidos. Já o Santuário Nacional de Aparecida está aberto, mesmo sem a realização de missas há mais de uma semana. Parte das atrações, como a visita à cúpula e ao bondinho, também estão suspensos. Apesar da queda drástica, o local ainda recebe visitantes. E Celso, o turismo brasileiro é um dos setores mais impactados pela pandemia do novo coronavírus. Só na primeira quinzena de março, o volume de receitas da área aqui no Brasil caiu quase 17% em relação ao mesmo período do ano passado. O sistema aéreo é um dos setores mais influenciados pela crise atual e o governo já prevê um cenário dramático para abril e maio. Veja na reportagem de José Paes. Essa imagem tem sido uma raridade. O crescimento vertiginoso da pandemia do novo coronavírus vem colocando em risco não apenas a saúde financeira das companhias aéreas, mas também das agências de turismo. Desde o início da crise, o setor é um dos mais impactados pela diminuição brusca das vendas e ainda pelo cancelamento das viagens já vendidas. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens, a taxa de cancelamentos de passeios turísticos chegou a 85% só neste mês de março. E uma das áreas mais afetadas é a de viagens corporativas. Pensar que há 2 semanas atrás as coisas estavam, pelo menos aqui no Brasil, estavam praticamente inalteradas, né? E uma semana depois, a gente, inclusive na nossa empresa, a gente praticamente chegou a 0 de marcações novas, né? A previsão da Secretaria de Turismo de São Paulo é a de que todos os voos internacionais no Brasil sejam cancelados no período entre abril e maio. O órgão prevê também uma queda de 80% nos voos domésticos. Mesmo assim, este especialista em viagens de intercâmbio não vê o cenário como terra arrasada. Então, para a gente, a questão da imigração ainda continua, né? Então isso é uma boa coisa. A minha empresa está um pouco mais resiliente, eu acredito, do que a maioria das empresas de intercâmbio somente. Então algumas pessoas que já estavam pensando em sair do Brasil hoje estão mais motivadas ainda, né? Para evitar um baque ainda maior nas finanças das empresas do setor de turismo, a Associação Brasileira de Agências de Viagens vem pedindo para que os consumidores apenas adiem os planos e não cancelem as passagens previamente compradas. Isso ajudaria as empresas aéreas, que não precisariam lidar com os valores de reembolso nesse momento de queda na arrecadação. Na semana passada, o governo federal anunciou medidas que auxiliam não só as companhias aéreas, mas também os aeroportos, as agências de turismo e os hotéis. A mais importante delas é a prorrogação do prazo de reembolso para até 12 meses. Outra medida que também trará fôlego ao setor é a liberação de 381 milhões de reais. Isso está ajudando bastante esse movimento todo. Então eu acredito assim, está todo muito, principalmente os fornecedores, engajados em não deixar a coisa piorar ainda mais. Isso foi muito positivo, né? O pessoal está reagindo muito fortemente nisso. Por enquanto, o melhor é seguir as orientações do Ministério da Saúde e ficar em casa para que muito em breve esse tipo de imagem volte a fazer parte do nosso cotidiano. E a partir dessa segunda-feira, a entrada de estrangeiros no país está restrita por 30 dias. A medida vale para estrangeiros provenientes da China, Islândia, Noruega, Suíça, Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Austrália, Japão, Malásia, Coreia e de países integrantes da União Europeia.
A entrada de estrangeiros por meios terrestres também está restrita desde o dia 19 de março pelo prazo de 15 dias para cidadãos da Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. O Ministério do Turismo coordena, junto ao Ministério das Relações Exteriores, Agência Nacional de Aviação Civil, Embratur e empresas aéreas, a repatriação de turistas brasileiros que estão retidos em outros países. O objetivo é auxiliar os brasileiros que estão fora do Brasil e precisam retornar ao país. Bom, voltamos agora ao nosso telão da saúde para ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no estado de São Paulo e no Brasil. Recapitulando, o total não mudou, são 1.891 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 34 mortes no país. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações da doença, são 30 mortes e 745 casos. E a repórter Sabrina Pires está ao vivo, fala com a gente, trazendo as últimas informações. Michele, olha, a gente está aqui na Avenida Paulista, dia a dia a gente já tem acompanhado que o movimento tem ficado mais baixo por aqui. Ainda tem gente andando, ainda tem gente trabalhando, algumas pessoas fazendo exercício, outras indo à farmácia, mas uma grande mudança a gente deve esperar para amanhã. Eu vou te dar um exemplo aqui da Avenida Paulista, como está bem mais vazia, mas os bares, as padarias e os restaurantes que vão sentir a grande mudança do decreto do Estado que começa a valer a partir desta terça-feira. Conversei aqui com esse pessoal dessa lanchonete e eles me disseram que eles vão sim fechar as portas amanhã. Isso porque eles precisariam de um sistema de delivery e eles não têm um aplicativo. Então eles não vão poder atender as pessoas porque a partir de amanhã só pode comer em casa. A pessoa pode ir até o estabelecimento, comprar a comida, mas não pode se alimentar mais no local. E por isso, esses espaços, por exemplo, que não têm aplicativos, como é o caso dessa lanchonete, como é o caso da padaria logo ali do lado, eles sabem que vão ficar 15 dias em casa. Dados da FEComércio mostram que são pelo menos 140 mil estabelecimentos aqui na capital que não vão funcionar, que já não estão funcionando, e aí aumenta a partir de amanhã, e 460 mil trabalhadores em casa. É muita gente, e só essas lojas de eletrodomésticos, de vestuário, de calçados, elas giram por dia cerca de 300 milhões de reais. É muito dinheiro e está tudo parado. A partir de amanhã, então, começa a valer o decreto do Estado, o decreto da Prefeitura que mandou todo o comércio fechar, começou a valer na sexta-feira. O do Estado, portanto, começa a valer a partir de amanhã. São 645 municípios que vão ter todo o comércio fechado. Voltamos com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Sabrina Pires, por todas as informações. Celso, a gente está vendo aí toda essa paralisação na economia, na saúde, todo mundo em casa. E só retomando aqui no esporte, você acha que é um ano perdido para o esporte também? Só dá para pensar no esporte depois que nós controlarmos essa situação, né? O esporte também é mais uma variável desse contexto, sabe, que é triste, que é de caos, mas ao mesmo tempo tudo está sendo feito para que isso passe o mais rápido possível. Aliás, aproveita, já que tem um decreto do Estado, é mais uma boa razão para você não sair de casa. Só sair de casa mesmo em última instância, última circunstância, realmente se tiver com um problema para ir para o hospital. Fora isso, evite sair de casa, permaneça em quarentena para que a gente possa combater realmente um novo coronavírus. Bom, o nosso plantão da saúde de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações para você que está em casa, cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. É de fundamental importância que você permaneça em casa. E a gente se despede. Amanhã voltamos com mais prestação de serviço e para esclarecer as dúvidas nesse momento em que o país mais precisa de informação de qualidade. Até lá e uma boa noite para você.